Olá, você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui como convidado do podcast Thomas Weber, que é representante do Sindisol. Thomas, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e explicasse, um pouquinho de como surgiu o Sindisol. Olá, Márcia, obrigado pelo convite, prazer. O Sindisol surgiu da necessidade, nos anos 90, de termos representatividade oficial para hospedagem, para todo o setor de hospedagem e alimentação. Com a emancipação, que foi em 95, então houve a possibilidade de fundarmos o nosso sindicato patronal. E fundamos, em 96, fundamos então o sindicato, daqui a pouco vai fazer 30 aninhos. Conseguimos o registro, então a partir de 97 começamos a trabalhar, sempre no intuito de representar bem a categoria de hospedagem e alimentação. Essa é a função principal do sindicato, trabalhar a questão jurídica trabalhista, sempre em consonância, em parceria com o Sindicato dos Empregados, que é o Sindicato Laboral, que é o nosso parceiro de negociações. Existe uma característica dos sindicatos patronais, a intermediação com esses assuntos de trabalho. Pode dar um exemplo de como é que isso funciona? Eu acho que o primeiro grande sucesso que nós tivemos, eu acredito que foi aí há 20 anos atrás, foi, um pouco mais, 26, que foi o início da nossa negociação salarial anual, porque todo ano o reajuste é negociado entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, para toda a categoria. Existem diversos pisos, diversos níveis salariais, 4 no total hoje, nas diferentes profissões que existem no setor de hospedagem e alimentação, e dentro do acordo, que isso gera-se nessa negociação, gera-se o acordo coletivo, que é o documento final que é registrado no Ministério do Trabalho e Renda e que tem validade por 1 ano. E dentro dali a gente coloca várias cláusulas, que favorecem ou a empresa ou o colaborador. Então você tem, por exemplo, incentivos para colaboradores que têm cursos, que fazem curso de capacitação ou fazem curso de requalificação. Então você tem incentivos, e você tem incentivos se a pessoa trabalha mais tempo na empresa, os reajustes serão maiores para essas pessoas e por aí vai. Esse ano, por exemplo, na negociação surgiu uma demanda importantíssima, que é a dificuldade de acesso a transporte público em alguns bairros, tanto para o deslocamento, tanto do colaborador, para ele conseguir pegar o transporte público, como ao chegar no ponto final do transporte, onde ele vai descer, para chegar no local de trabalho dele. Você imagina uma pessoa que trabalha, por exemplo, em algum hotel próximo à praia de Jeribá, ele para na pista principal da José Bento Ribeiro Dantas e tem que ir andando até ali, quer dizer, até, digamos assim, suave, Agora, e na Tartaruga? A pessoa tem que caminhar 2 quilômetros. Em João Fernandes, o ponto final é ali próximo aos Ossos. Se a pessoa trabalha próximo à praia, a pessoa vai caminhar seus 15, 20 minutos ou 30, Então é uma caminhada muito longa, a pessoa já vai chegar exausta no trabalho. Em dia de chuva, Em dia de chuva é um desastre, Então, ou dependendo do horário, um calor insuportável. Então, precisa existir a demanda que foi colocada é que existam maiores roteiros dentro dos bairros, em determinados horários, e aí óbvio que tem que combinar isso com o empregador, com o hotel, com o restaurante, para conciliar os horários, para todos os colaboradores terem mais ou menos o mesmo horário de entrada e saída, para ser uma rota rentável, tanto para ônibus quanto para van. Então é só para dar um exemplo, Quantos associados tem o Sindisol hoje? E como é que ele se estrutura a nível de diretoria, de escolha dos diretores? A gente tem eleição a cada 4 anos dentro de todo o setor, Então a gente chama a Assembleia Geral e a gente sempre tenta colocar dentro da diretoria
né, animar as pessoas, porque o sindicato mesmo, né, as pessoas sempre puxam assim e falam, sindicato, lembra de uma coisa antiga, de greve, não sei o quê, né, tem essa má fama, digamos assim, né, a questão sindical. Só que não é nada disso, né, mas tudo bem. Aí a gente tenta dividir, assim, hotéis maiores, hotéis menores e hotéis pequenos. Restaurantes maiores ou redes de restaurante, restaurantes médios, restaurantes pequenos ou bares, né? Então a gente tenta fazer uma divisão assim para ter representatividade na diretoria de todos os segmentos assim da área de hospedagem e alimentação, né? A eleição acontece a cada 4 anos. Nós, como sindicato de Búzios, nós somos ligados à federação, né, que atende a todo o território nacional, e a federação ela é ligada à confederação, que no nosso caso é a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Turismo, né, a CNC, que é uma entidade extremamente poderosa no sentido de influência política no setor, né? Você vê que a CNC é uma entidade que está aí em todas as discussões em Brasília, na reforma tributária, né, criando legislação e discutindo, né, a legislação do setor. E quantas pessoas são, assim, o Sindical tem uma estimativa do número de trabalhadores formais que esses setores da economia de Búzios ele alcança? Olha, só uma estimativa realmente, né? Porque você imagina que meios de hospedagem nós temos em torno de 1.000 hoje em Búzios, né? Se a gente partir do princípio de uma média de 10 colaboradores por empresa, né, por meio de hospedagem, só na área de hospedagem são em torno de 10.000 empregos diretos, né? Na área da gastronomia, nós devemos ter mais de 2.500 empresas, talvez até 3.000 empresas, e aí devemos ter outros 12, 15 mil. Então, é mais ou menos em torno de 20, 25 mil colaboradores de forma direta no setor. Sendo que uma característica que nós temos, e que é lamentável, que aí envolve até a política de desenvolvimento da cidade, não é uma coisa de 1 ou 2 anos, é uma coisa de décadas, onde Búzios se desenvolveu de forma, digamos, pouco planejada, né? E por isso a nossa grande maioria da mão de obra não reside em Búzios. E isso é um grande problema, não é? Porque essas pessoas não residem aqui, essas pessoas não votam aqui, né? Essas pessoas ganham dinheiro aqui, mas gastam o seu salário em outro município, né? Então isso é muito ruim para a cidade. Sem falar da questão de mobilidade que isso causa, né? Porque você imagina que são 15, 20, 25 mil pessoas que diariamente entram na cidade, não é, para trabalhar, não é, e saem novamente no final do expediente, não é? Isso é um problema de mobilidade que a gente tem justamente por falta de planejamento. Essa falta de planejamento, ela se dá, e aí não é uma falha só de Búzios, né? É uma falha a nível nacional. Na nossa legislação, você tem, por exemplo, a questão da locação por temporada, né, que é uma atividade que digamos assim, legal, entre aspas, tá? O legal, entre aspas, e que é muito praticada na cidade, né, principalmente na área peninsular. Então, as pessoas que trabalham na atividade turística ou que trabalham na área de hospedagem ou alimentação, elas não conseguem morar na área peninsular. Então elas moram fora da península. Então, nos bons casos, moram na Rasa, em Zé Gonçalves, em Sem Braças, em Tucuns, ou então Jardim Esperança, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, não é? Então a gente tem esse problema na cidade, porque as pessoas não encontram moradia na área peninsular. Então, porque os imóveis são locados por temporada, que o proprietário é muito mais rentável, não é? Então isso gera um grande fluxo de movimento, né, que ajuda muito nessa dificuldade de mobilidade que nós temos em Búzios. Por que o morador não faz parte desse quadro de funcionários? Por que nós temos mais pessoas de fora trabalhando na hotelaria e restaurantes em Búzios, e eu sei que isso não é de hoje, do que moradores propriamente Eu acho falando? Que tem muito a ver com essa falta de possibilidade de moradia mesmo aqui, tá? Então as pessoas moram em outro município por isso,
né? Óbvio que nós temos pessoas também de outros municípios que vêm trabalhar aqui, porque o salário aqui é um pouco melhor do que em outros locais, né? Nós temos muitos estrangeiros, né, principalmente argentinos, que vêm trabalhar aqui, que inclusive muitas pessoas ficam assim, que absurdo que tem argentino trabalhando. É uma questão que o Mercosul trouxe, né? Tanto o brasileiro pode ir para a Argentina trabalhar, como o argentino pode vir para cá trabalhar, né? E de forma legal, né? Com poucas semanas pode ter uma carteira de trabalho. O estrangeiro pode ter a carteira de trabalho, trabalhar legalmente. Então isso é uma situação que o Mercosul trouxe, né? Certo. As ações que estão em andamento, né, no momento, enquanto editora do Búzios Brasil, eu recebia muita informação do Gustavinho, né? Grande Gustavinho. Em memória. E não parava de chegar ação do Sindisol, e toda semana, e ele tem isso agora, e tem isso agora. Eu dizia assim, meu menino, você faz mais, você me dá mais notícia do que a própria prefeitura. Aí haja página para o turismo no jornal. E aí isso ficava claro para todo mundo que toda edição tinha, não era uma nem duas, eram várias notícias, várias iniciativas. Quais são as ações do Sindisol que estão em andamento no momento e, assim, só pode elencar para a gente, nesse histórico de 30 anos, quais foram as mais significativas? O nosso foco total é na área jurídico-trabalhista, né, e na formação e requalificação da nossa mão de obra. Então, cursos profissionalizantes, né, esse é o nosso foco e a área trabalhista. A área trabalhista, temos advogada que trabalha conosco há 20 e tantos anos, então, inclusive, um dos grandes avanços que nós tivemos foi o núcleo de conciliação prévia, né, que nós temos, que funciona dentro do sindicato laboral, que é uma atividade espetacular, porque quando o funcionário sai de uma empresa, não é, ele vai para o sindicato e ali, se ele tem algum questionamento em relação à rescisão dele, já senta com o empregador, né, o empregador com o advogado, ele com o advogado do sindicato, e ali já tentam fazer uma conciliação, o que alivia muito a Justiça do Trabalho, né, e que é uma garantia para o funcionário, inclusive, de receber rapidamente, porque se entrar na Justiça do Trabalho pode levar 8, 10 anos para receber, né, e ainda tem a questão de pagamento de advogado e tal. Ali no núcleo de conciliação prévia já resolve tudo ali. O núcleo já funciona há 16 ou 17 anos, né, e com muito sucesso a gente resolve mais de 90% ali das negociações. Em relação a cursos, a gente tem alguns cursos já programados ainda para esse ano, principalmente assim, sushi e sashimi, né, um curso básico, né, pizza, né, pizzaiolo, barman, bartender, né, são os principais cursos, né, e garçom, alguma coisa assim. E estamos trabalhando para ter, a partir do ano que vem, verba inclusive federal, né, nós estamos preparados já para captar verbas federais para fazer um curso de treinamento. Temos também com o Condetur, que é o Conselho Regional, uma verba já captada e teremos curso durante um ano aqui em Búzios. No total serão 750 pessoas que serão formadas dentro desses cursos que nós vamos ter em várias áreas, inclusive aí para a área de hospedagem também, para a parte de programação, porque a tecnologia ela se desenvolve constantemente, né? Então a gente precisa qualificar e requalificar não só os colaboradores, mas também os proprietários das empresas, né, que precisam ser capacitados, porque a tecnologia é um desafio permanente, como evolui, né? Então isso aí é a principal atividade, sendo que nós trabalhamos em parceria com as outras entidades do turismo, né, que é a Associação de Hotéis, pela qual eu tenho um carinho enorme, que existe desde 1988, e o Convention Bureau, que é outra entidade super boa, muito positiva, que faz muito na captação de turistas, né, captação de eventos e congressos para a cidade. Você citou as ações, e essas ações eu acho que elas correspondem às demandas que chegam, né? Você pode falar assim das principais demandas que chegaram ao Sindisol nos últimos 3 anos? Eu diria assim, as principais demandas são inclusive essas que nós vamos discutir no evento que acontece amanhã, né? No dia 16 agora de outubro, acontece o evento lá no Ferradura Resort,
onde nós vamos ter várias palestras, né? O país é um país extremamente desafiador, né? Então você tem a reforma tributária que está sendo agora finalizada e que muda o cenário assim, de forma bastante impactante para todas as pequenas e médias empresas, né? Que é a grande maioria aqui das empresas que trabalham em Búzios. Então nós teremos palestras sobre isso, teremos uma palestra também sobre o Vai Turismo, que é um trabalho da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, que é justamente para a captação de números do setor, não é? Porque o turismo, isso não é uma situação só de Búzios ou da região do Rio de Janeiro, não, é uma questão do Brasil inteiro. Nós somos muito ruins de captação de números, não é? Nós precisamos saber exatamente, para poder fazer um planejamento, precisamos saber exatamente o que nós temos, não é? Quantos turistas recebemos, da onde vem esse turista, o que esse turista consome, quais locais ele frequenta, não é? Então a gente precisa de números o tempo inteiro, né? Se você, sei lá, a gente falar, por exemplo, da situação, outro dia nós tivemos a reunião lá na prefeitura sobre os transatlânticos. São 470 mil turistas nessa temporada, que vai de 9 de novembro até final de abril. 470 mil pessoas, mais os tripulantes. É muita gente, é mais de 500 mil de pessoas. É muita gente. Então a gente precisa saber de onde vêm essas pessoas, não é? E a gente deveria criar uma estratégia para ter acesso a essas pessoas, não é? O Convent Bureau, em parceria com a prefeitura, fez um trabalho no ano passado, super interessante, de captação de dados de todos esses clientes dos transatlânticos, justamente para termos acesso a essas pessoas. Acesso para quê? Para saber de onde vieram, quanto tempo ficaram, se gostaram, se não gostaram, do que não gostaram, não é? E precisamos ter contato com eles para incentivá-los a voltar para a cidade, não é? Oferecer para eles, olha, aqui o nosso calendário de evento, vamos ter um festival gastronômico, vamos ter um festival de MPB, vamos ter um festival de cinema, vamos ter, né? Isso tem que ser anunciado com 2, 3 meses de antecedência a todo esse mailing, não é, que pode ser captado através de uma ação simples ali com os clientes dos transatlânticos, né? Então, só para dar um exemplo assim do trabalho que pode ser feito e que pode gerar números e informação, né? Isso é uma das palestras que vai acontecer amanhã. Além disso, vamos ter também aulas com 2 chefes extraordinários, vamos ter fornos inteligentes. Imagina um forno que faz 6 pratos diferentes ao mesmo tempo. É uma coisa inacreditável, né? Então existem essas coisas e isso vai ser apresentado lá no evento. As soluções para essas demandas todas aí, algumas, né, a maioria passa, né, pelo governo, pelo nosso governo municipal. O que é que o Sindusol espera como resposta a essas demandas? Qual é a participação do governo e do próximo como é que ele pode contribuir, né, com todas essas ações do Sindusol? Olha, eu costumo dizer isso, eu friso na minha primeira campanha de vereador em 2016 e continuo frisando até hoje, que a cidade só vai servir para o turismo se ela estiver muito boa para o morador, não é? Então o fundamental aqui é isso, a cidade tem que estar bem para nós que vivemos aqui. Se estiver bem para nós, ela pode ser boa para o turismo. E o bem para nós, a cidade estar bem, quer dizer o quê? Quer dizer uma cidade com a infraestrutura boa, né, de ruas calçadas, de rede separativa de esgoto, com tratamento adequado do esgoto, com trabalho de resíduos sólidos, né, de reciclagem de lixo. A cidade precisa ter praças, a cidade precisa ter boas escolas, boas creches, precisa ter bom posto de saúde, bom hospital, né? Precisa ter um incentivo à cultura local, ela precisa ter a questão da preservação ambiental muito bem resolvida, né? A cidade tem que estar bem para o morador. Se ela estiver bem para o morador, aí ela serve para o turismo. E aí existem, né, inúmeras ações que a gente precisa ter em parceria com o poder público. E o que a gente espera sempre é ter essa parceria com o poder público para avançarmos juntos para uma cidade mais satisfatória para todos, né? Para o morador, em primeiro momento, mas também para o visitante. Não é possível que um visitante chegue aqui e não saiba, por exemplo, a nossa legislação. Ele precisa ter informação da nossa legislação. Isso aqui a gente já, desde os últimos planos verão, que a gente vem insistindo nisso, não é possível que um turista chegue aqui na cidade
e que ele não tenha acesso ao que ele pode e ao que, principalmente, ele não pode fazer aqui, né? Ele não pode fazer churrasco na praia? Não pode. Mas ele tem que saber disso, porque tem lugar no Brasil que é permitido. Aqui não é permitido nem para o morador, tampouco para o turista. Então ele tem que ter essa informação, né? Ele tem que estar claro. Eu me recordo que alguns anos atrás foi até motivo de chacota, porque a prefeitura, né, fez um trabalho ali com a empresa de guardar carros, né, os flanelinhas oficializados, né, e ali começaram a pintar os meio-fios, né, meio-fio branco, meio-fio amarelo e meio-fio azul. O que significa isso? Significa que o meio-fio azul é onde a pessoa pode estacionar. O meio-fio amarelo não pode parar ali, né? E o branco, nem pensar. É isso. Então, isso tem que ser informado ao turista. O turista tem que saber disso, né? Então, na minha opinião, a gente tem que aproveitar a tecnologia e colocar QR Code em todo lugar. Na entrada da cidade tem que ter o QR Code. Olha, veja aqui o que você pode fazer na cidade. Puf, a pessoa já baixa ali. Nos hotéis tem que ter isso, no apartamento, né, um QR Code. Acesse aqui a nossa legislação. O que você pode e o que não pode em Búzios. Não pode caixa de som na praia. Não pode, pô. Não pode ter queima de fogos com estampido. Não pode. São as leis, pô. E a gente tem que informar essas leis para o morador e para o visitante, né? Principalmente para o visitante, né? Que para ele é tudo novidade, né? Eu vi que assim, a parte do som na praia está funcionando. Eu fui no final do ano passado, no verão, fui com a família naquela prainha da Ferradura, que chamam de prainha, que tem Sim. mais sombras lá, e chegou lá uma família e ligou o som. Em 5 minutos, o hotel que fica ali em cima acionou a fiscalização, os fiscais vieram e pediram para desligar o som na hora. Eu achei isso bacana, porque já é resposta, né, dessa conversa de como é que a gente Sim. pode educar o turista. Agora, teria sido melhor ainda se não tivesse precisado acionar a Guarda Municipal à fiscalização, porque, na realidade, essa pessoa já teria que ter ido para a praia sabendo que não pode, e aí não levaria a sua caixa, como não faria o seu churrasquinho ali, entendeu? Eles têm que saber, por exemplo, é proibido long neck, né, em toda a costa de Búzios. Tá? Em todas as praias, na orla, é proibido o long neck. É lei municipal, né? É lei municipal, desde 2004, está proibido. Então, isso é importante que seja divulgado, porque é uma coisa, inclusive, de segurança pública, não é? E de saúde, não é? Porque a quantidade de pessoas que se cortam em caco de vidro, não é? Jogados na areia ou jogados nas calçadas e nas praias, é impressionante, né? E aí sobrecarrega o nosso atendimento médico no hospital. Chega a pessoa com o pé cortado, não é? Óbvio, a pessoa está na praia e anda descalço, e aí pisa num caco de vidro e vai para o hospital. Então, uma coisa vai gerando a outra. Por isso que eu defendo assim, que tem que se usar a tecnologia. Por exemplo, os nossos pontos, né, de turísticos, né, nossas esculturas. Temos várias esculturas em várias praças, né, na orla, em vários locais em Búzios. Poxa, tem que ter uma placa ali com QR Code. A pessoa tem que chegar ali com QR Code, já vai ver todas as informações daquela escultura, quem fez, quem era aquela pessoa, quem era Brigitte Bardot, quando que veio para cá, quando não veio, quem era Juscelino, quando governou, entendeu? Em todos os idiomas. Isso tudo hoje, com a informática, você resolve de uma forma praticamente sem gastar um centavo. Não é? É só ter eficiência mesmo de colocar o QR Code ali, que é gratuito, você gera de forma gratuita o QR Code. O evento de amanhã é o segundo que o Sindisol organiza, é um evento estadual, regional? É um evento, na realidade, regional, feito com apoio, feito pelo Sindisol, né, com apoio aqui da Associação de Hotéis de Búzios, Convention Bureau de Búzios, Associação de Hotéis de Cabo Frio, que nos apoia também. A parte organizacional fica por conta da Federação de Hospedagem e Alimentação, com apoio do SESC, SENAC e da FEComércio, né, que são e SEBRAE, né, são todos esses órgãos que estão envolvidos aí e que estarão presentes, né, fazendo ali as apresentações, cada um no seu setor, né, a FEComércio vai estar a Adriana Homem de Carvalho, que já foi secretária estadual de turismo, né, vai estar apresentando todo o trabalho da FEComércio, né, no nosso setor do turismo,
né? A federação, obviamente, também, SESC vai ter palestras também, a CNC sobre a questão do Vai Turismo, né? Com os números do turismo, sobre essa captação de informação a nível nacional, que é super importante, né? E teremos ali, até ontem à noite, tínhamos 372 inscritos. No ano passado tivemos 250, tivemos em torno de 300 que passaram pelo evento, né? Porque o evento começa às 8h30 da manhã, abertura por volta das 9, 9h30, aí para o almoço e depois retoma de tarde e vai até as 4 da tarde, 4h30. Eu acredito que esse ano vamos superar 400 empresas envolvidas. Ainda dá tempo de fazer inscrição, quem não se inscreveu? Dá tempo, só entrar no Instagram do Sindsol Búzios, SIND, Sindsol Búzios, ali tem todas as informações, tem também o nosso site, que é sindsol.com.br. Sindsol, como é que os empresários, os comerciantes podem se associar e quais são as vantagens de quem se associa? Hoje nós somos hoje, o Sindsol é a maior entidade classista da cidade, né? Não tem nenhuma entidade que tenha a quantidade de filiados que nós temos, que estamos aí em torno de 300. Né? Nós, durante a pandemia, perdemos um pouquinho, tínhamos mais 300 associados, só que aí, né, a pandemia gerou grandes dificuldades para todo o empresário, né, de todos os setores, mas principalmente da área de hospedagem e alimentação, acho que foi bem mais grave, né? E conseguimos, então, recuperar. Para se associar, a gente tem 2 taxas anuais, né? Uma que é em base ao capital social da empresa e a outra essa primeira vence em janeiro e a segunda vence em agosto, que é em base à quantidade de colaboradores da empresa. Não é uma entidade cara e é uma entidade que te oferece, além de cursos, te oferece assessoria jurídica gratuita, né, o ano todo, e isso já há quase 30 anos. Inclusive, nós estamos aí em negociação para ampliação de base, para trabalharmos também Cabo Frio, Arraial, São Pedro e outros municípios aqui da região, que seria assim, bastante interessante para esses outros municípios, inclusive, não é? Porque hoje não, já há alguns anos a gente faz o atendimento de núcleo de conciliação em Cabo Frio, por exemplo, não é? Para os meios de hospedagem e para toda a área de gastronomia de Cabo Frio, Arraial e São Pedro. A gente atende lá na sede do Sindicato Laboral de Cabo Frio. Então, as vantagens são muitas, né? São muitas vantagens, é uma entidade barata e é uma entidade que trabalha em harmonia com as outras, né? Com a Associação de Hotéis e também com o Convention Bureau, que aí são entidades assim, a gente inclusive reparte a mesma sede hoje, né? Então todas juntas no mesmo endereço, trabalhando em consonância total. Nas redes sociais, onde é que nós encontramos? Você pode repetir o seu endereço? Sindsol Búzios, o Instagram, Sindsol Búzios, e o site sindsol.com.br. Tá. Para finalizar, nós gostaríamos de saber a sua opinião do que Búzios tem de pior e de melhor quando o assunto é empreendedorismo no turismo privado. Olha, de pior, com toda certeza, é o nosso labirinto jurídico e a complexidade que é da legalização. É muito complexo, é muito difícil você conseguir legalizar uma empresa, manter uma empresa, e é pior ainda para fechá-la. Você fechar, encerrar uma empresa é uma dificuldade que você não imagina, a quantidade de impostos, certidões negativas que te saltam, a cada momento. Na pandemia tivemos isso, tivemos um exemplo claro, várias empresas não tiveram acesso a linhas de crédito porque não conseguiam a certidão negativa de débito da prefeitura, porque apareceu algum débito, de uma recobrança de IPTU, um adicional de IPTU de não sei quando e tal. E que a empresa nem sabia, o dono do imóvel nem sabia que estava devendo aquilo ali, e na hora de pedir uma certidão negativa, aquilo saltou, e aí? E aí não consegue uma linha de crédito, não consegue pagar os funcionários, e teve gente que quebrou desse jeito, sabe? Então, eu acho que o pior que nós temos, e não é um privilégio negativo assim de Búzios, mas é a nível estadual e a nível nacional. O labirinto burocrático que existe da nossa legislação é brutal. E o melhor eu acho que Búzios ser Búzios, Búzios ter esse charme de só ter o andar térreo e o primeiro andar,
de ter um foco na área ambiental, que pode ser muito criticado, que tem muitas deficiências, mas ainda é um exemplo. Se a gente olhar para Búzios, dentro do que é a região dos lagos, dentro do que é o estado do Rio de Janeiro, dentro do que é Brasil, nós somos exemplos, né? Exemplo também na participação popular, né? As nossas entidades, elas são bastante ativas, né? A população local, ela é bastante animada para trabalhar. Eu tive durante essa campanha desse ano muito envolvimento com a galera da cultura, né? Artesãos, né, da economia criativa, né, nova economia. É muito bom ver isso, sabe? É muito bom você ver as pessoas se mexendo e buscando o seu espaço e valorizando a cultura, porque eu sempre digo o seguinte: a pessoa que viaja, ela viaja justamente para saber como nós vivemos aqui, para saber da nossa cultura e saber conhecer o nosso meio ambiente, não é? Conhecer as nossas belezas naturais. Então a pessoa viaja para isso, não é? Ela não quer, não é? O pior, eu sempre repito isso, né? Que é uma frase do Flávio Gueiros, que é um consultor do Sebrae, diz assim: a pior coisa que vocês fazem na hotelaria é dizer para o hóspede: sinta-se em casa. Se é coisa que o cara não quer isso, a pessoa não quer se sentir em casa, porque se fosse para se sentir em casa, tinha ficado em casa, não tinha viajado. A pessoa quer se sentir diferente, ela quer ver, ela quer conhecer, ela quer ter a experiência nova, não é? Então, isso que é o melhor que a gente tem, é isso, não é? A nossa cultura, o nosso meio ambiente, não é? Búzios ser Búzios, né? Sempre. E aí, ontem tivemos uma reunião, por exemplo, por causa da questão da poluição sonora, que é uma briga, né, há décadas. É um desafio enorme. A falta de respeito de um para com o outro é gigante, né? Seja a moto sem escapamento, seja um estabelecimento colocando música e atrapalhando o vizinho, sejam as festas que acontecem sem um controle, né, sem um tratamento acústico no imóvel. Então, você tem muitos exemplos aí de desrespeito e a gente precisa trabalhar muito bem isso. Eu fico muito feliz de ver entidades assim já há 20 anos, há 30 anos e trabalhando. Eu, inclusive, quando eu vou para outras cidades, né, que, como eu estive presidente da Turis Rio, né, em 2019, 2020, eu tive a oportunidade de rodar aí os 90 municípios, 92 do estado do Rio de Janeiro. E eu vi a carência que existe em outros lugares e eu vi que Búzios realmente é um exemplo bem sucedido. Nós fomos, inclusive, na área turística, um exemplo para vários destinos no Brasil, como Pipa, por exemplo, Porto de Galinhas, por exemplo. O pessoal veio aqui saber como é que nós trabalhamos, isso já há 20 anos atrás, sabendo como que nós trabalhamos o turismo, como que nós conseguimos fazer as coisas aqui e tal. Foram movimentos muito interessantes, aliás, sempre capitaneados pelo Sebrae. Tá bom. O Sindsol, né, se confunde com a história aí da emancipação, a gente sabe disso, então agradecemos muito a sua participação, que esteve em todos esses momentos da história de Búzios aí presente, né, com o Sindsol, com hotelaria, né, o HB, e foi uma honra receber aqui o gigante do turismo em Búzios, que o evento de amanhã seja um sucesso, tá, e volte mais vezes por outras entidades que eu sei que você representa e está à frente. Obrigado, Márcio. Um grande beijo.